Olá, sejam todos bem-vindos. Esse já é o terceiro vídeo da resolução da prova de raciocínio lógico da prova de 2015 do TRT4. Então a gente já tem dois vídeos anteriores, que foi o começo dessa prova, e antes desses dois a gente tem mais 4 vídeos, que foi a prova do cargo de nível técnico, de nível médio, de técnico judiciário, também do TRT4. E antes desses ainda a gente tem 3 vídeos, que é a prova de raciocínio lógico do TRT5, que é o da Bahia, também do nível médio para técnico judiciário. Então a gente já está passando de 10 vídeos sobre TRT. Em breve eu vou parar um pouquinho com raciocínio lógico e começar as outras matérias, né? Português, direito do trabalho, constitucional, as outras matérias que a gente também tem que fazer. Então, sem mais delongas, vamos pro exercício. A gente já está na questão 17, eu acho que é a quinta questão de raciocínio lógico. E a 17 foi assim: para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, uma gráfica consome 250 kg de papel. Se os catálogos produzidos tivessem 180 páginas cada um, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 kg de papel seria igual a... Aí letra A, B, C, D e E, cada uma traz uma quantidade diferente. Não tem a menor possibilidade de chute aqui nessa questão. Tem que fazer a conta. Se você não conseguir perceber que é uma questão de regra de 3 composta, você vai ter que fazer muita conta para conseguir resolver, só por regra de 3 simples. Então vamos colocar aqui por escrito o que a gente tem, os dados da questão. Ela fala de catálogo, fala de páginas e fala de quilos de papel. O catálogo, primeiro ele fala que tem 900, no primeiro caso, né? 900 catálogos, 240 páginas cada um, e gastou 250 quilos de papel. E depois vem uma segunda rodada, onde a gente não sabe quantos catálogos vão ser, então a gente deixa como X. Cada um vai ter 180 páginas, e para isso vai ser usado 780 quilogramas de papel. E aí, se fosse uma regra de 3 simples, era só igualar e começar a fazer as continhas. Mas aqui a gente tem que pensar que a regra de 3, para você fazer a conta certa, você tem que conseguir enxergar se a maneira como a grandeza se comporta, a grandeza que eu falo é a unidade, catálogo, papel, quilograma, a maneira que essa grandeza se comporta, se é do mesmo jeito que a grandeza que está com a incógnita, que é aqui catálogo, 900 e x, como ela se comporta. Se a página, por exemplo, se comporta igual ao catálogo, eles são diretamente proporcionais. Se a página se comporta de modo diverso do que o catálogo, eles são inversamente proporcionais. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir estabelecer isso. E como que eu vou fazer isso? Levou um tempinho para eu conseguir colocar isso em palavras, né, para explicar. Primeiro a gente tem que fixar uma das duas aqui. A gente não vai fixar o que tem o x, porque o x é variável. A gente vai fixar um dos dois e fazer um teste, uma pergunta. Eu vou colocar aqui, ó, um marcador de texto para simbolizar que eu estou fixando o quilograma. Então, como eu estou fixando, eu vou esquecer esse 250 e esse 780 e vou pensar assim: se a quantidade de quilos de papel for constante, for fixa, quando eu passo de 240 para 180 páginas, quando eu diminuo as páginas, eu diminuo o número de catálogos ou eu aumento o número de catálogos? Então aqui, ó, quando eu diminuo as páginas de 240 para 180, tendo o número de quilos de papel fixo, não importa o número, vamos supor que é 200. Eu tenho 200 quilos de papel, é fixo. Se eu for deixar de fazer de 240 e começar a fazer de 180 páginas, o número de catálogos aumenta ou diminui? Se diminuir, é proporcional diretamente. Se não diminuir, igual as páginas diminuíram,
ele é inversamente proporcional. Então vamos devagar. Quilo está constante. Se as páginas diminuem, eu vou continuar fazendo 900 catálogos? Não, porque eu tenho uma quantidade em quilos de papel constante. Se eu for diminuir as páginas, eu vou conseguir fazer mais catálogos do que eu tinha antes. Eles vão ser mais catálogos com menos páginas. Então eu já tenho que a grandeza páginas ela é inversamente proporcional. Então, se os catálogos se comportam de uma maneira que eu vou representar como uma setinha para cima, as páginas se comportam inversamente proporcional. Eu vou colocar com a setinha para baixo. E aí agora, eu já consegui olhar páginas, né? Páginas é inversamente proporcional. Agora eu vou fixar, eu olhei páginas fixando quilos. Então agora eu vou fixar páginas para a gente conseguir decidir o quilograma, se ele é proporcional ou inversamente proporcional. Então agora eu vou fixar as páginas. Vamos supor que os catálogos vão ter 200 páginas. Esse número é fixo. Eu fixando as páginas, quando eu aumento a quantidade de quilos, o número de catálogos aumenta também ou diminui? Se as páginas estão fixas, vai ser sempre igual a 200, no nosso exemplo. Quando eu aumento a quantidade de quilos de papel, eu vou aumentar também a quantidade de catálogos. Então, a grandeza de quilograma é diretamente proporcional. Eu vou mudar a cor aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui eu tenho essas duas setinhas que eu grifei aqui com marcador verde, mostrando que essas duas grandezas são proporcionais, diretamente proporcionais. E aqui, nessa setinha aqui da página, eu tenho essa setinha para baixo mostrando que página é inversamente proporcional. Agora que eu já consegui estabelecer isso, a gente volta para o exercício e agora é fazer conta. Mas como eu sei que página é inversamente proporcional, na hora que eu for usar a fração ali da página, eu tenho que inverter ela para corrigir essa questão dela ser inversamente proporcional. Então, 900 sobre x fica igual. Aqui, 240 sobre 180, como página é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter. Então, eu vou pôr 180 em cima e 240 embaixo. O pulo do gato dessa questão é isso, é saber qual dessas que você vai inverter. E que tinha que inverter uma, né? Principalmente. E agora, a próxima fração, que é diretamente proporcional, eu vou manter do jeito que já estava lá. 250 e embaixo 780. Lembrando que aqui está tudo multiplicando, por isso que eu deixei na mesma fração, né? E como que eu continuo aqui, ó? Para a conta ficar mais fácil, eu vou separar aqui, ó. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Para a conta ficar mais fácil, eu vou inverter todo mundo. Como eu estou invertendo todo mundo, junto, né? Não vai dar diferença. É como se eu já tivesse montado assim, desde lá do começo. Então, quem estava embaixo vai ficar todo mundo em cima. Quem estava em cima vai ficar todo mundo embaixo. Isso não vai mudar a nossa resposta. Não tem nada a ver também com aquela inversão que eu fiz com as páginas por ser inversamente proporcional. Aqui é só para ficar mais fácil para o x já ficar lá em cima. E a gente não precisa tentar colocar ele lá em cima de volta. Ficou assim, x sobre 900 é igual a 240 sobre 180 vezes 780 por 250. Aí aqui eu já separo o x, foi só por isso que a gente inverteu tudo. Eu já separo o x e já boto o 900 lá em cima multiplicando todo mundo. Então vai ficar 900 vezes 240 vezes 780 sobre 180 vezes 250. E aqui agora vai ser simplificar. Quanto mais a gente conseguir simplificar aqui,
menos conta a gente vai ter que fazer. Então, eu vou cortar esse 0 com esse 0, simplifiquei por 10. Vou cortar esse 0 com esse 0, simplifiquei por 10 de novo. Agora, vamos ver o que mais que eu consigo fazer. 18 com 24 são todos múltiplos de 6. Então, eu vou simplificar por 6. Aqui embaixo vai dar 3. Aqui é um 3. E aqui em cima vai dar 4. Agora eu estou com 3 e 25 lá embaixo. E 900, 4 e 78 lá em cima. Com esse 3, eu posso simplificar o 900 com 3, dividindo por 3. Embaixo vai ficar 1, então some, né? E em cima vai ficar 300. 300. Aí eu ainda tenho 25 lá embaixo. Em cima tenho 78, 4 e 300. O 25 eu consigo simplificar com 300. Em cada 100, eu tenho 4 vezes 25. Então, em 300, eu vou ter 3 vezes 4 vezes. Não sei se ficou claro. 4 vezes 25 em 100, 8 vezes 25 em 200 e 12 vezes 25 em 300. Então, eu vou dividir por 25 aqui e aqui. E em cima vai ficar 12, e embaixo ficou 1, sumiu. Então, a minha conta, no final das contas, ficou que x, depois de simplificar isso tudo, ficou que x é igual a 12 vezes 4 vezes 78. 12 vezes 4 aqui é fácil. 12 vezes 4 é 48. Então, ficou igual a 48 vezes 78. Essa continha eu vou ter que fazer aqui no canto, porque eu não sei fazer ela de cabeça. 78 vezes 48. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 7 vezes 8, 8 vezes 7, 56. 1 mais 6, 62. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 7, 28. Com 3, 31. Somando aqui, 4, 4, 7, 3. E a nossa resposta já está aqui. Espero que esteja lá na alternativa. 3744. 3744 vai dar para a gente a letra C. Nosso gabarito, então, letra C. Do jeito que ele colocou ali no enunciado, a gente vai conseguir fazer 3.744 catálogos. E essa é a resposta. Lembrando que o truque aqui era conseguir saber que era uma questão de regra de 3 composta e encontrar qual grandeza era inversamente proporcional e inverter a fração. E daí é só continha, não tem muito segredo. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão, questão 18. O enunciado dela é assim. Há 7 participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. 4 deles, André, Francisco, Sérgio e José, são experientes, e 3 deles, Eduardo, Fernando e Gabriel, são novatos. Sabe-se que, para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Fernando é o segundo a disparar seu tiro, enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro. Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro. Dentre as opções abaixo, não é necessariamente correto o que. E aí as opções, A, B, C, D e E. Vamos fazer o exercício e depois a gente acha as opções. Porque ler essas opções não vai ajudar a gente em muita coisa. Então, qual que é a primeira dica aqui? A primeira dica está aqui. Para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Então aqui ele já dá uma noção de que vai ter que começar por alguém experiente, depois vai ter que ser alguém novato, depois do novato tem que ser alguém experiente. Como a gente tem 4 experientes e 3 novatos, eu estou imaginando que vai ser intercalado. Experiente, novato, experiente, novato, experiente, novato, experiente. Eu estou imaginando que vai ser assim, mas vamos continuar.
eu tenho 7 posições. São 4 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu estou imaginando já que vai ser, pelo jeito que ele falou, né? Um experiente, um novato, um experiente, um novato, um experiente, um novato e um experiente. Já que cada novato tem que ter um experiente antes e um depois. Então, a primeira parte já está aqui. Fernando é o segundo a disparar seu tiro. Fernando é o segundo a disparar seu tiro. E o Fernando, onde que ele está? Ele está aqui, ó. Fernando está aqui. Ele está no grupo dos novatos. Então não tem nenhum segredo. Fernando está aqui no segundo, igual fala. Ele é o segundo a disparar. Enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro. Se Sérgio é o último experiente e o último aqui da nossa sequência é um experiente, então Sérgio é o último mesmo. Então Sérgio vai estar aqui. Depois disso ele fala, aí já vai para a terceira dica aqui, ó. Francisco dispara antes do que José, mas depois do que André. Então vamos ver. Francisco, José e André. André, Francisco e José. Eles são todos experientes. Então ele não pode ficar aqui na casinha do novato, só no experiente. Então vamos de novo. Francisco dispara antes do que José. A gente ainda não sabe onde está José, mas depois do que André. Então eu tenho Francisco, que dispara antes do que o José, mas depois do André. Então o André tem que vir antes de Francisco. Esse F aqui é de Fernando, né? Então vamos pôr um E e um R. Francisco antes de José, depois de André. Então é André, Francisco e José. São 4. E o Sérgio já está aqui. A ordem a gente já achou aqui, ó. André, Francisco e José. Então vamos colocar ele lá nos experientes nessa ordem. Então André, Francisco e José. Quem ficou faltando? Ficou faltando os novatos. Fernando já está aqui. Então ficou faltando o novato daqui e daqui. O Eduardo e o Gabriel. Então aqui ninguém fala nada. Pode ser ou o Eduardo ou o Gabriel. Aqui também pode ser o Eduardo ou o Gabriel. Se for o Eduardo aqui, o Gabriel lá. Se for o Gabriel aqui, Eduardo lá. Mas o exercício não dá certeza disso. Aí agora que a gente já montou isso, vamos para as alternativas. Letra A. Gabriel dispara seu tiro depois de Fernando. Gabriel depois de Fernando. Tá certo, ó. Fernando tá aqui, Gabriel pode estar aqui ou aqui. De qualquer forma, é depois de Fernando. Então, letra A tá certa. Por estar certo, não pode ser nossa resposta. Pergunta fala assim: dentre as opções abaixo, não é necessariamente correto. Então ele quer uma coisa que pode ser errado, não necessariamente correto. Então não pode ser a letra A. Vamos para a letra B. Sérgio dispara seu tiro depois de todos os atiradores novatos. Sérgio está aqui, ó. Então ele dispara o tiro dele depois de todo mundo, inclusive dos novatos. Então a letra B também está certa e não pode ser a resposta. Letra C. Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro. Fernando de novo está aqui, é o primeiro novato. Tá certo? Não pode ser a letra C, porque tá certo. Letra D. Eduardo dispara seu tiro antes do que José. Eduardo dispara antes que José. Aqui eu teria que poderia ser ou Eduardo ou Gabriel. Ou Eduardo ou Gabriel. Mas pode ser qualquer um dos dois. E se for o Gabriel, que está aqui antes de José? Porque José está aqui. Como tem essa dúvida de Eduardo ou Gabriel, então a nossa resposta é a letra D. Porque existe uma possibilidade da letra D estar errada. Eduardo dispara seu tiro antes que José. Se aqui for o Eduardo, tá certo. Mas se for o Gabriel, aí vai estar errado. Então não é necessariamente correto. Então a nossa resposta vai ser a letra D.
E a letra E? José dispara seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Isso é verdade, ó, porque José está aqui. Não importa se vai ser Eduardo ou Gabriel que vai ficar antes, e aí o outro vai ficar depois, o José vai estar entre os dois. Então José dispara seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Então a letra E também está certa e não pode ser nossa resposta. Fica sendo nossa resposta, então, letra D de dado, é o gabarito da questão 18. Bom, como esse vídeo já vai ficando grande, eu vou encerrar por aqui. A próxima questão vai para o próximo vídeo. Se você está gostando das correções do TRT, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e indique o canal para amigos. Até o próximo vídeo.